A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe os amados irmãos, as amadas irmãs e todos que hão de ouvir esta palavra que estarei pregando. Esta palavra será uma mensagem curta, mas bem objetiva, bem específica. Quero agradecer a todos que estão visualizando os vídeos, que estão deixando lá o seu like, que estão se inscrevendo no canal, que estão compartilhando os vídeos. Que Deus abençoe a todos poderosamente. Amém? Vamos para a palavra de Deus, que se encontra no livro de Marcos, no capítulo 11, e no versículo de número 22. Diz assim a palavra de Deus: Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Amém. Meus amados irmãos, nós temos visto um crescente de incredulidade. Nós temos visto muitas pessoas deixando de acreditar em Deus, deixando de confiar em Deus. Nós vemos que Satanás ele tem se utilizado de diversos meios, armas, ataques, e isso tem trazido distúrbio espiritual para muitos irmãos e muitas irmãs. Alguns chegam ao ponto de deixar de acreditar naquilo que Deus lhe revelou, naquilo que Deus lhe prometeu. É bem verdade que quando recebem a palavra profética, quando recebem a profecia, quando recebem o projeto de Deus, as promessas de Deus, já recebe se alegrando, exultando, glorificando, enaltecendo e bendizendo a Deus. Mas nós sabemos que toda promessa ela tem um tempo preparado por Deus para o cumprimento. E é neste percurso do começo da profecia ao cumprimento dela que Deus ele provará se realmente tu estás apto para receber a promessa. E neste percurso, meus amados, Deus vai dando experiência, Deus vai lapidando, Deus vai trabalhando, Deus vai libertando, Deus vai edificando, Deus vai ensinando, Deus vai corrigindo, Deus vai ensinando, vai abençoando, Deus vai fazendo a pessoa ter perda, Deus vai fazer a pessoa ter ganho. E neste percurso, meus amados, o diabo, ele começa a atacar a pessoa. O diabo começa então a bombardear a mente, o coração da pessoa. E nós vemos que muitas pessoas já desistiram do projeto de Deus. Muitas pessoas já abandonaram a palavra de Deus. Muitas pessoas já desistiram das promessas de Deus. E nós sabemos que existem pessoas também que estão em estado profundo de agonia, de solidão, de angústia. Pessoas em depressão profunda. Outras estão entrando no estágio da depressão. Nós vemos, meus amados, uma força diabólica atacando a igreja. Nós vemos nuvens de demônios se infiltrando no corpo de Cristo e atacando membros individualmente, atacando obreiros, pastores, líderes, obreiras, mulheres e homens de Deus, aleluia. E todo o intuito do diabo é fazer com que a pessoa deixe de acreditar em Deus, é fazer com que a pessoa desacredite da promessa que Deus lhe fez, desacredite da revelação que Deus lhe entregou, desacredite de tudo que Deus lhe mostrou. Aleluia, este é o intuito de Satanás, porque quando Satanás consegue fazer com que a pessoa deixe de ter fé, deixe de acreditar, deixe de confiar, ele consegue destruir o relacionamento da pessoa para com Deus. E uma vez o relacionamento destruído, então a pessoa é uma presa fácil, e aí ele pode escravizar a pessoa tanto nas drogas quanto no crime, ele pode escravizar a pessoa até mesmo com depressão, ao ponto de a pessoa não aguentar a pressão e acabar tirando a sua própria vida. O diabo tem atacado muitas pessoas
Aleluia, o diabo tem dado sonhos perturbadores, o diabo tem dado muitos pensamentos negativos, pensamento de destruição, pensamento de queda espiritual, pensamento de aniquilação de ministério. O diabo tem atacado o corpo de Cristo, os demônios têm atacado a igreja de Cristo, aleluia, e alguns já não conseguem mais acreditar no que Deus prometeu, alguns não conseguem mais depositar a sua confiança na palavra de Deus. Escute o que eu vou te dizer. Deus, quando Ele faz a promessa, Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Deus, diz o profeta, que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso diria e não faria? Escute isso, Deus está mandando eu te falar, aquilo que Ele te prometeu está de pé sobre a tua vida, aleluia, e Deus cumprirá com a sua promessa sobre o teu ministério. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Mas o diabo está lhe atacando, o diabo está tentando destruir com a tua fé, destruir com a tua confiança que tu tens em Deus, aleluia. Esta noite, enquanto eu prego esta mensagem para ti, alguns ouvem esta mensagem durante o dia, alguns pela tarde, aleluia, mas aqui que eu estou pregando é noite, então escute isto, Deus hoje vai fortalecer a tua fé, Deus hoje vai derramar uma unção extraordinária sobre a tua vida. E esta unção lhe dará capacidade de alcançar as promessas de Deus sobre a tua vida. Deus vai regar a tua fé. Deus vai fortalecer a tua fé. E estas pessoas que não acreditam na tua chamada, não acreditam no teu ministério, não acreditam no que Deus vai fazer na tua vida, ficarão de olhos arregalados e boca aberta. Por quê? Porque Deus falou e Deus cumprirá, aleluia. A Bíblia Sagrada, ela mostra diversas situações que o povo de Deus passou, e as situações não fizeram Deus deixar de cumprir, muito pelo contrário. Há situações que Deus permitiu para o seu povo, foi para que o seu povo fosse moldado, modelado, trabalhado, alicerçado, liberto. Para quê? Para que quando recebesse a promessa, não idolatrasse a promessa, não se desviasse por causa da promessa, não esquecesse quem fez a promessa e quem cumpriu a promessa. Escute isto, esta circunstância que você está passando, este problema que você está passando, esta luta que você está enfrentando, essa tempestade que sopra sobre a tua casa, que sopra sobre a tua vida, que sopra no teu lar, que sopra nos teus filhos, que sopra na tua casa, aleluia, que sopra no teu ministério, este vento contrário que está batendo no teu barco, e aí muitas vezes tu pensa que o teu barco vai afundar. Escute uma coisa, aleluia, oh glórias ao nome do Senhor. No meio da tempestade, no meio do vento forte, Deus está contigo, Jesus está contigo. Oh, aleluia. Tudo isto é para que você seja aperfeiçoado por Deus. Não escute o que o diabo diz, não escute o que as pessoas falam, não escute as acusações do diabo contra a tua vida, não. Olhe para Jesus Cristo, olhe para a palavra de Deus, olha para Deus que te fez a promessa, porque Deus que fez a promessa, Ele é poderoso para cumprir com a sua palavra. Aleluia. Quem sabe você está triste, angustiado porque perdeu alguém, ou perdeu alguma coisa, ou perdeu, quem sabe, a oportunidade por ter se afastado momentaneamente de Deus. Quem sabe você caiu no pecado, quem sabe você tropeçou em algum erro, e agora o diabo está lhe acusando, está tentando lhe afundar por causa disso. Não, confessa somente ao Pai, fala somente a Deus, aleluia. A Bíblia Sagrada diz em 1 João,
No capítulo 2 em diante, filhinhos, não pequeis, mas se todavia alguém pecar, temos um advogado, Jesus Cristo justo, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e ele com certeza intercede por nós. Oh glória! Não fique prostrado porque caiu, não fique prostrado porque pecou, não fique sendo acusado pelo diabo. O diabo não tem perdão, os demônios não têm perdão, mas você tem perdão. É só confessar, é só se humilhar, é só chorar aos pés de Deus, e Deus está pronto para te perdoar e cumprir com a promessa sobre a tua vida. Nós lemos aqui na palavra de Deus, no versículo 22, no capítulo 11 de Marcos, Jesus está dizendo, olha, ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus. Escute isto, não é para ter fé no teu líder, não é para ter fé na tua igreja, não é para ter fé no teu ministério, não é para ter fé em nada neste mundo. A Bíblia está dizendo que o próprio Filho de Deus, o próprio Jesus Cristo disse, tende fé em Deus. Oh, glórias ao nome do Senhor. A fé, ela é uma arma poderosa. A fé é a única arma capaz de fazer com que você atravesse essa dificuldade, com que você vença este problema, com que você vença esta enfermidade, vença essa falta de emprego, que você vença este problema no teu lar, este problema com o teu patrão, este problema na igreja. A fé é a única ferramenta dada pelo Senhor que lhe fará transportar, vencer, passar por cima, combater, destruir a luta, a dificuldade, os problemas, aleluia. É por meio da fé que os demônios vão cair por terra, é por meio da fé que você vai ser curado, é por meio da fé que Deus cumprirá a palavra, é por meio da fé que o Senhor levantará os teus filhos na igreja, é por meio da fé que o teu marido se converterá ao Senhor, é por meio da fé que a tua mulher cantará no círculo de oração e orará a Deus. É pela fé, aleluia, que Deus levantará os teus irmãos como diácono, presbítero, pregador do evangelho. É pela fé que o teu vizinho que tanto te incomoda, ele irá se converter e estará orando junto contigo, aleluia. É pela fé, tudo é pela fé. Uramaya lamagachandaramagaia. Amandagassori mikandagachora magai. Não desanime, escute isto, não desanime. Eu sei que a luta está travada. Eu sei que os problemas se acarretaram sobre a tua vida. Mas Deus hoje está soprando sobre a tua casa, Deus está soprando sobre o teu ministério, Deus está soprando sobre a tua vida e derramando unção poderosa. Urabaia, labagachura, bagaia. E esta unção de Deus lhe dará condições de vencer e alcançar as promessas de Deus. Para não nos alongarmos muito no assunto, vamos ler a palavra de Deus na carta aos Hebreus. Escute bem o que a Bíblia vai dizer. Hebreus no capítulo 11 e no versículo 1. Vamos ler o texto sagrado. Eu encerro esta mensagem com este texto. Diz assim no versículo 1: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Versículo 4: e pela fé Abel ofereceu a Deus maior excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela
também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. E de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é gala do ardor dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça pela fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que havia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Pela fé, aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de idade, pois obteve por fiel aquele que lhe tinha feito a promessa. Oh, aleluia, eu estou todo arrepiado lendo esse texto. Pela fé, também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumeráveis, e como a areia que está na praia do mar. E todos estes morreram na fé, sem ter obedecido às promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as, confessando que era estrangeiro e peregrino sobre a terra, porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, a celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhe preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, sendo o mesmo para sacrificar no seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuramente o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou Jacó e a Esaú, acerca de coisas que estavam por vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou um de seus filhos de José, apoiando sobre a extremidade do seu bordão, e adorou. Pela fé, José, próximo de seu fim, fez menção do dos filhos de Israel, bem como deu ordem quanto aos seus próprios ossos. E pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir nos prazeres transitórios do pecado. Pela fé, considerou o opróbrio de Cristo por maiores riqueza do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme com que vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa, e derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos de Israel. E pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tendo os egípcios foram afogados. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodear por 7 dias. Pela fé, a meretriz Raabe não foi destruída com os desobedientes, porque acolhera os espias em paz.
Que diremos? Certamente me faltará tempo necessário para preferir o que há a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessa, fecharam boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, açoite, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andando como peregrino, vestidos de peles de ovelha e de cabra, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas e pelos entros da terra. Ora, todos esses obtiveram bom testemunho por sua fé. Oh, glória a Deus! Contudo, a contradição da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Deus está dizendo para ti que a fé que Ele te deu, a ferramenta que Ele te deu chamada fé, é um poder extraordinário. Nada pode te parar, nada pode te destruir. Não tem demônio, não tem diabo, não tem homem, não tem carne, não tem pecado. Nada pode te vencer. Somente use a tua fé no Deus poderoso de Israel. Urabagachandagamandaramagalaya lamaya lamachandaramakandaramashandaramagaya. Amando binai ante forquilafou de queimantu binimi cantur bimai de fly de kerbinou de cantolaia lamachanda ika massou mando binai mendecovacé ikalaia mando corbineia lamachura-magaia. Deus está te fortalecendo, Deus está regando a tua fé, Deus está dizendo para ti: não para, não desista. Fui eu que fiz a promessa, fui eu que te prometi, fui eu que te coloquei no caminho para que alcances a palavra profética, para que obtenha a promessa de vida eterna, para que obtenha a promessa da salvação da tua casa, da tua família. Sim, fui eu que te prometi. Oh, glória a Deus! Por isso creia, confia, porque eu sou fiel, diz o Senhor, para a tua vida. Uramagaya lamagandaramagashori mikandaramagachandaramagaya. Oh, glória a Deus! Ah, mas eu estou morto, Deus vai te ressuscitar. Ah, mas eu estou parado, Deus vai fazer tu andar. Oh, aleluia! Ah, mas eu estou doente, Deus vai te curar. Ah, mas eu estou leproso, a lepra vai sair da tua vida, porque Deus te levantará para cumprir a promessa que Ele te fez. Aleluia! Fique com estas palavras de Deus sobre a tua vida. Deus é contigo. Escute, Deus é contigo. Não escuta a voz do teu coração dizendo ao contrário. Não dê ouvido a pensamentos negativos, destrutivos. Não, escute a voz de Deus. Deus está falando contigo, que Ele é contigo e Ele vai cumprir tudo o que te prometeu, diz o Senhor dos Exércitos. Fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Receba essas palavras em nome de Jesus e que Deus abençoe a tua família e teu ministério. Deixe o seu like, compartilhe os vídeos, se inscreva no canal e Deus está na frente de tudo. Amém.